Nós vamos conversar sobre as visões no leito de morte. Muitos já ouviram falar, né? Eu tinha uma vizinha, não era bem vizinha, um pouquinho mais distante, mas era conhecido dela bastante e seguidamente a visitava. E como eu sou espírita, não conseguia tecer um comentário longo para ela sobre outros assuntos sem tocar na doutrina espírita, de tão eufórico que eu sempre fui com a doutrina espírita. E ela, então, em muitas visitas que eu a fiz no leito de dor, ela dizia para mim que tinha muito medo da morte. E eu dizia: não, não tenha. Porque isso, a vida continua. Do lado de lá, a vida é bela. Você vai morar numa cidade espiritual muito bonita. Você foi uma mulher que fez o bem, dedicada, ajudou muitas pessoas, teve suas falhas, porque todos nós temos. Não tem nada que ficar se culpando. Acredite, você será feliz. E ela dizia: essa é sua bondade, mas eu tenho muito medo sim da morte. Digo, bem, o medo da morte vem a nós em virtude de culpa, desconhecimento da doutrina, desconhecimento da vida espiritual, falta de fé, enfim, ignorância também. Ela mas só que quando você adentrou aqui a sala para me ver, na verdade não era uma sala, era um quarto um pouco amplo. Eu fiquei muito feliz, não estou mais com tanto medo. Eu disse: por quê? Porque o Carlinhos entrou com você e ele disse para mim que virá me buscar. Então, eu estou no final mesmo. Aliás, eu já sei que eu estou no final, porque o médico me disse que eu tenho que esperar o pior, porque não há como me recuperar desta enfermidade que assola a humanidade. Eu digo: sim, se não há como recuperar, a senhora já está esperando o seu desencarne. Ela: não tem outra saída, e continua com medo. Ela: nem tanto, porque agora eu recebi a visita do Carlinho quando você entrou, ele entrou com você e eu ouvi aí, ó, e ele mandou a mensagem para mim assim. Na hora eu entendi que ele virá me buscar, mas só pode ser quando eu morrer. Digo isto, quando? Carlinho foi quem na sua vida? Ela disse: o Carlinho foi meu primeiro marido. Ele era apaixonado por mim e eu resolvi deixá-lo, não por motivo de traição. Foi porque eu resolvi mesmo, deixei-o, casei-me com outro, magoei muito ele, e ele dizia sempre que continuava apaixonado por mim e que o dia que eu morresse ele iria casar comigo no céu. E se ele disse que vem me buscar, então a vida continua, eu também estou feliz. Só que quando você entrou aqui no meu quarto, você não entrou só. Você entrou acompanhado de uns vultos de branco. Mas eles ainda estão aí, os vultos, mas para mim é só vultos, eu não os vejo. Eu disse: eu já entendi. Você não está conseguindo ver os vultos de branco que vieram comigo. São muitos? Não, são uns 3 mais ou menos. Não vê, tá. Mas e o Carlinho? Agora não vejo mais, mas ele esteve aqui o tempo inteiro quando você entrou e me mandando a mensagem dizendo: virei te buscar. E eu fiquei toda cheia de ânimo, não sei se com a sua chegada ou se com a chegada do Carlinho. Eu acho que foi mais com a chegada do Carlinho. Eu digo: que a senhora está me causando ciúme. Ora, com a chegada do Carlinho. Aí ela deu, foi muita risada, mesmo estando no leito de morte, e disse: por que eu estou vendo assim? Eu digo: bem, se a senhora está vendo só vultos, a sua visão espiritual precisa melhorar para a senhora ver
os irmãos de branco que estão aqui do meu lado. Eu vou melhorar, vou orar com a senhora para que Jesus melhore para a senhora a sua visão espiritual. Vamos orar? Feche os olhos. Ela fechou os olhos terrenos, eu impus as mãos e orei com coração a Jesus. Quando eu tirei as mãos, ela... eu estou enxergando agora, estou vendo os homens de branco, mas você eu já via, e o Carlinho mais no fundo. Que maravilha! Aí, por que eu estou vendo agora se eu nunca vi? Digo, esta que é a notícia, minha querida. Todas as vezes que um espírito está para deixar o corpo, e esse corpo teve uma vida normal, muitas vezes até de caridade, aí os laços que o prendem ao corpo vão se afrouxando. São vários laços que prendem o nosso espírito ao corpo, mas esses laços vão se afrouxando, se afrouxando. Chega um ponto que eles se rompem todos e você sai do corpo para ser conduzida ao mundo espiritual. E como eles estão bem frouxos agora, porque está se aproximando o dia, você já está conseguindo ver a parte espiritual. E com a nossa oração, você adquiriu o equilíbrio e está vendo claramente agora os irmãos espíritos que vieram te visitar, porque eu pedi a eles que viessem comigo te visitar. Que maravilha! Agora eu não vejo mais o Carlinho. Sim, porque o Carlinho veio aqui, deu o recado para a senhora que ele irá te buscar no dia do seu desencarne. Aí ela, como assim? Senhora, o espírito já morreu, saiu do corpo carnal muitos anos antes da senhora. Sim. E agora ele ficou sabendo, ele sabe lá que a senhora vai desencarnar. Está próximo, não sei se esta semana, não sei quando. Mas é por esses tempinhos agora. E aí ele virá te buscar, certamente virá acompanhada dos irmãos de branco, bonitões, e levar a senhora para um posto de socorro aqui na Terra ou para o mundo dos espíritos. Recuperar a senhora e a senhora ser integrada à sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ela quer dizer que quando eu estou ficando bem fraquinha, eu já posso ver, é mais ou menos assim, depende, vai afrouxando os laços e a senhora pode enxergar, todos nós, tá? Ela, que maravilha, então está próximo o meu desencarne, próximo, ninguém sabe a hora, pode demorar 3 dias, 5 dias, 1 mês, não sei, mas está próximo, bem próximo. Por experiência própria, eu digo aos meus ouvintes, normalmente, quando o paciente está já no leito de morte e começa a ver espíritos, não passa de 5 dias, ele desencarna. É que os laços se afrouxam e eles passam a ver. Até aquelas pessoas que não acreditavam. Por exemplo, a minha mãe era evangélica. Aliás, toda a minha família era evangélica. E quando eu, há quase 40 anos atrás, me tornei espírita, porque fui convidado pelos espíritos superiores a trabalhar, eu aceitei o convite e fui trabalhar. Eles disseram que estava programada já a minha encarnação assim, tinha uma missão a ser cumprida e eu deveria cumprir se eu tivesse um pouco de juízo. E eu, como tenho juízo, aceitei e comecei a trabalhar. Aí minha família toda ficou assustada, dizendo que eu estava perdido. Um irmão meu que era pastor incorporou na nossa casa espírita e diz, eu vim te salvar. Eu disse, por quê? Eu estou perdido por acaso? Você está com os demônios. Eu disse, vamos orar para você enxergar onde eu me encontro? E ele orou comigo. Aí ele viu uma caravana de 100 espíritos iluminados. Ele, o que é isto? Anjos de Deus? Eu digo, não, não são anjos, porque anjos não existem.
Existem espíritos trabalhadores bastante avançados já, que ficam tão bonitos, tão iluminados e que parecem com aqueles antigamente que atendiam na Bíblia e que escreveram como anjos, como se fosse um espírito especial para Deus. Mas não é. Todos somos especiais para Deus e à medida que evoluirmos, nos transformamos em espíritos iluminados, bonitos, e as pessoas costumam nos chamar de anjos quando somos vistos, afirmou um dos espíritos. Aí ele, então você não está no inferno? Eu digo, claro que não. Desculpe, mas e agora? Eu digo, agora eles vão levar você para o mundo dos espíritos. E ele aceitou e foi. Então eu fui visitar minha mãe lá no Paraná, que fica distante daqui, para quem não mora no Brasil, a 3.300 quilômetros. E eu lá visitando minha mãe, ela já se encontrava bem abatidazinha, tinha 101 anos de idade, bem abatida, e ela era evangélica, daquelas ferrenha. Muitos pastores vinham visitá-la, e chegou a noite, lá pelas tantas da madrugada, eu escutei algum gemido dela, levantei do quarto contíguo e vim olhá-la. Chegando lá, ela não estava dormindo, olhou para mim e disse, meu filho, o que é isso que eu estou vendo? Eu disse, a senhora está vendo o quê? Eu estou vendo uns homens de branco aqui, entraram com você. Eu digo, é porque eu orei agora, falei com Jesus e pedi socorro para a senhora. E eles entraram porque vieram visitar a senhora. Eles são mensageiros de Jesus. São anjos? Não, são espíritos trabalhadores de Jesus. Todo espírito se ilumina, fica muito bonito quando ele se entrega à prática da caridade por longo tempo. Ele se transforma. Meu Deus, como eles são lindos! Como eu não via eles antes, em outras vezes que você veio aqui? Porque a senhora não tinha condições. E por que agora eu tenho condições? Eu disse, porque agora a senhora está no finalzinho da sua existência. A senhora está muito fraquinha, bem fraquinha, e está sofrendo várias enfermidades decorrentes da idade. E quando o nosso espírito começa a se afrouxar os laços para se despregar do corpo, e nós começamos a ver a parte espiritual, porque o corpo não tem mais tanta influência sobre o nosso espírito. A senhora não está vendo com os olhos carnais, a senhora está vendo com os olhos espirituais, com a sua alma, com o seu espírito. Ela, ai, ai, ai. Eu disse, o que é esse gritinho? Agora o meu irmão está aqui, chegou. Só que ele não está brilhando em luz, mas ele está bonito também, está bem agradável. E disse que vai ajudar a me levar. Eu digo, mamãe, significa que dentro de 3, 4 dias no máximo, a senhora está pronta para seguir para o mundo de Deus. E seu irmão vai te ajudar também. A senhora gostava muito dele? Muito! Eu o criei. Ele era bem mais novo que eu, mas morreu antes. E agora ele virá também junto com esses irmãos de luz que eu pedirei, e eles virão levar a senhora. Ela, e por que eles não me levam logo? Eu disse, não, não é possível levar a senhora ainda, porque ainda há alguns minutos, alguns dias, um tempinho a mais que o seu espírito ainda precisa passar ligado ao corpo. Quando esgotar toda a finalidade, a senhora sai do corpo, nem sente, e eles levarão a senhora. Ela, então não tenho mais medo de nada. Digo, isto não tenha, não precisa ter. Tá? Fique tranquila, tá? Oramos, ela adormeceu. Mas você, ouvinte, espectador, não tenha medo da morte. Esses casos que eu relatei, 2 casos vividos por mim, é comum pelo mundo afora. Há médicos pesquisadores nos Estados Unidos que pesquisam muito isso e tem provas, tem livros editados sobre
fenômenos ocorridos no leito de morte. Agora, tivemos também aquele grande filósofo indiano Deepak Chopra, que também presenciou isso. Tantas pessoas presenciam, mas ninguém relata. E como agora temos o YouTube, podemos relatar, levar muita fé para as pessoas. Não tenham receio da morte. Abrace a vida com alegria, com prazer de viver, tá? Um beijo.